Fala pessoal, eu sou o professor Rafael Barreto e você está em mais uma aula do canal Quadro Livre. E hoje nós estamos estreando nossa primeira aula interdisciplinar para trabalhar o tema de energia, que tem tudo a ver com geografia, tem tudo a ver com física. Convidei um parceiraço meu, grande amigo, meu irmão, Guto Versosa. Fala galera, beleza? Gutão na área, passando aqui no Quadro Livre, mané. Moralzão, vamos destruir essa aula? Destruindo. Vamos embora, vamos junto. Então, pessoal, com essa dupla de peso aqui, já se inscreve no canal, deixa seu like. E não deixe de ativar o sininho, cara, para receber as notificações do Quadro Livre, pô. Sempre tá tendo vídeo novo, vamos pra aula. Bora. Então, vamos falar hoje de energia. E não tem ninguém melhor para falar de energia do que um professor de física. Bom, fisicamente falando, energia é um conceito bastante difundido. Toda física praticamente vai permear a ideia de energia. No entanto, a gente não tem para energia um conceito. Olha, energia é isso. E tem um tanto quanto confuso, Rafa, para te falar a verdade. Porque a gente trabalha com energia, a gente consome, a gente converte, transforma, obtém. Só que a máxima da energia é aquela assim, energia não se cria, não se perde, energia se transforma. E qual é o conceito de energia? Quando eu vou falar de energia mecânica, para contextualizar com as usinas, eu vou dar algumas versões para essa energia. Beleza, vamos lá. Mas falando de energia, a gente tem que entender como que a energia é efetivamente consumida no planeta. E aí a gente tem um gráfico que cai muito, mas cai muito em prova de vestibular, que é o gráfico de matriz energética. Olha para cá. Aqui eu tenho um gráfico de matriz energética mundial. Eu poderia ter um gráfico de matriz energética brasileira ou de outras regiões, porém, nesse caso aqui eu utilizei o gráfico de matriz energética mundial. Se você reparar aqui, o que é o gráfico de matriz energética? É um gráfico que mostra a quantidade de determinada fonte de energia utilizada para gerar energia naquele lugar. No caso, estou falando do planeta inteiro. Logo, o que é mais consumido no mundo hoje? 31,9% de toda a energia no planeta é originada da fonte de petróleo, certo? Você tem 27,1% do carvão, você tem 22,1% do gás natural. Ou seja, já podemos perceber que a maior parte da energia gerada no mundo vem de combustíveis fósseis. Tranquilo? Essa matriz é de quando, Rafa? De 2016. Os dados, muitas vezes, a gente acaba tendo uma defasagem de dados, é difícil às vezes achar até alguns dados, 2016 mas é 2016 é super recente, ok? Interessante lembrar que todas essas três, que são as que mais nós consumimos, são classificadas como energia não renovável. Por quê? Porque ela se esgota. Da mesma maneira que a energia nuclear, se juntando a essas três, elas são finitas, elas acabam, elas não entram em um ciclo, né, de se produzir ou de se refazer no meio ambiente. Tudo bem? E outras fontes de energia complementam esse gráfico, como é o caso da hidráulica, a biomassa e outros. Dá para perceber que a maior parte da energia consumida hoje no nosso planeta é de fonte não renovável. E isso é um problema. Os recursos vão acabando e a gente precisa buscar alternativas para continuar gerando energia. E além disso, a gente também tem que entender, todas essas fontes de energia, elas geram energia e não geram a mesma energia, né, Guto? Com certeza. Vocês têm que pensar, a gente vai falar de diversas formas de energia no âmbito da física também, né? Energia mecânica, energia elétrica, energia térmica, a gente vai botar no contexto energia química, energia solar, vai se falar de diversas formas de energia. Eu queria chamar você para refletir sobre o seguinte, né? Eu sei que física é um tabu para muita gente, Rafa. Eu sei que física é um tabu para muita gente, foi para mim. Né? Foi pra mim. Minha história é um tabu. É mais professor de geografia do que de física. Não, hoje eu sou de física. A física é linda. A física é linda. Então o que acontece? Então física é um tabu para muita gente, mas se você se preocupar principalmente em estudar os conceitos de física, você cria uma roupagem, uma armadura para estudar a parte de cálculo, a parte que tem mais a matemática, vamos dizer, como ferramenta, que é o que assusta de fato muita gente. Entender física é mais simples, galera. A gente vai falar aqui, por exemplo, energia mecânica, energia elétrica, energia térmica, energia solar, eólica, química. Se você puxar esse raciocínio comigo, eu tenho certeza que para você vai ficar muito mais claro. Olha só,
Basicamente, o que é energia mecânica? Vamos lá, é a primeiraça que a galera estuda. Molecada no ensino fundamental ainda já está estudando energia mecânica. Energia mecânica é o quê? Energia cinética mais energia potencial. A soma desses dois contextos, vamos dizer, no primeiro momento, tá? Como energia me dá energia mecânica. Agora, quem são esses caras? Energia cinética, energia de movimento. Radical Cine, Rafa, tudo bem? Você é um cara que curte cinema, né? Radical Cine, cinemática, movimento, tá ok? Energia potencial. Esse cara aqui dá trabalho, porque muita gente começa aprendendo isso errado. Muita gente fala que energia potencial é uma energia armazenada. Tem que tomar muito cuidado com isso. Capacitores têm poderio para armazenar energia, baterias de certa forma, né? A gente pode jogar mais ou menos a ideia, o Pikachu também. Mas vamos lá. Qual é a ideia? A energia potencial, você vai dizer o seguinte: o que é energia cinética? Não é um corpo em movimento? Cinética? Um corpo em movimento. A partir da velocidade. Show de bola. Beleza. Um corpo que tem massa, tem velocidade, ele tem energia cinética. Show? mv ao quadrado sobre 2, inclusive é a fórmula, não precisa entrar nem no contexto aqui. A questão é, de onde vem a energia para alguém entrar em movimento? Se Guto começar a andar, certo? Guto está em movimento, Guto vai gastar energia. Guto está gastando a energia dele. Certo? A energia, produção de ATP, essas coisas aí que a galera da biologia curte. Show. Então, tenta entender que a energia cinética vem de algum lugar. Esse cara aqui na minha mão, tem um pedaço de giz aqui, ele está aqui na minha mão. Ele tem energia cinética? Não, porque ele está estático. Está estático. Velocidade zero, não tem energia cinética. Mas você vê, Rafa, a possibilidade dele entrar em movimento? Ele tem uma potencialidade. Isso. Ele tem potencial para entrar em movimento. Beleza. É daí que vai nascer energia potencial. E muitas dessas energias que a gente fala, né, eólica, energia química, nuclear, a gente está falando de uma energia potencial. É algo que pode ser transformado em energia de movimento. Como assim, Guto? Galera, foca na ideia do seguinte: energia potencial vai estar associada ao trabalho de uma força, certo? Eu estou aqui parado. Se Rafa me empurrar, certo? E eu começar a me deslocar, eu entrei em movimento. Só que, lembra da máxima que eu falei lá no início? Não se cria, não se perde, se transforma ou se transfere, tá ok? Essa é a grande ideia. Rafa vai gastar uma energia dele para que eu entre em movimento. Eu adquiri energia cinética a partir do trabalho que o Rafa realizou sobre mim. Beleza. Certo? A força que ele fez sobre mim. É nesse contexto que você vai pensar: esse cara não tem energia cinética, como o Rafa falou. No entanto, ele pode adquirir, ele tem potencial para ter energia cinética. Por quê? Você vê que não o Rafa puxando ele para baixo, mas a ação gravitacional. A força-peso tem a possibilidade de deslocar esse cara. E quando a força-peso desloca, esse cara realiza trabalho. Então, quando eu vejo a possibilidade de se realizar trabalho sobre um corpo, eu estou vendo a possibilidade dele variar a energia cinética dele. E é por isso que normalmente a gente escuta energia potencial gravitacional. Por conta da força-peso. A força-peso, a força gravitacional é quem vai transferir aquela energia cinética para o cara. A gente pode pegar um outro contexto, Rafa, aqui ó, energia elétrica. Se eu colocar aqui uma placa carregada positivamente, se eu colocar aqui uma placa carregada negativamente, se eu sou um próton, nossa, que protão, hein? Meu Deus, show, foi mal. Isso é um canal de família. Foi mal, me empolguei. Então aqui, placa positiva, placa negativa e eu sou um próton, carga positiva. Semelhante repele semelhante e os opostos se atraem. Então eu vou ter um forção para lá. Beleza. Essa força, assim como o Rafa fez aquela hora, vai me deslocar. Então, eu tenho o trabalho de uma força. Só que esse trabalho, presta atenção em mim, esse trabalho é o trabalho da força elétrica. Por isso eu vou chamar de energia potencial elétrica. E esse trabalho não vai ser transformado, vai ser transferido para o cara na forma de energia cinética? Opa, energia cinética, energia cinética de alguém que tem carga elétrica. É isso que a gente chama de energia elétrica. A energia elétrica nada mais é do que a transformação da energia potencial elétrica em energia cinética de partículas carregadas. Perfeito. Tudo bem? Tranquilíssimo. Vamos falar nesse contexto também da energia térmica. O calor, energia em trânsito, certo? É energia que se transfere do corpo de maior para o de menor temperatura, Rafa. A agitação das moléculas. Opa, agitação, tu falou agitação, tu falou em movimento. Movimento, tu falou de quê? Velocidade.
Energia cinética dentro da Show de energia bola. térmica. O que você chama de energia interna de um sistema, certo? Energia térmica interna de um sistema também é energia cinética. Só que de partículas, de moléculas, de átomos. E aí você vai chamar de energia interna. Certo? E quando é que você tem a transferência de energia? Eu estou a uma temperatura muito alta, o meio está a uma temperatura muito baixa. Tudo bem? O ar-condicionado aqui, Rafa botou 18, certo? 18 graus Celsius a temperatura na sala. Eu estou aqui numa temperatura muito mais alta que o meio externo. E aí eu estou cedendo energia para o meio externo, porque existe uma diferença de temperatura. Essa energia que eu estou cedendo para o meio externo, essa energia térmica, é que a gente batiza de calor. Que tu vai ver aonde? Termoelétrica, termonuclear, certo? Você vai ter geotérmica, você vai ter uma fonte quente que vai transferir parte da sua energia térmica para o meio externo. Perfeito. Show? Então pensa sempre nesse contexto. Energia vai estar atrelada de certa forma à energia mecânica. O que ela recebe, Rafa, são nomenclaturas para casos particulares. Exato. Corpos carregados, elétrica. Partículas atômicas, térmica. Tudo bem? Nesse desenho. É uma massa de ar muito grande. Vai ser energia eólica, mas isso é energia cinética também, que provém uma potencial. Show? Então, além das formas de energia que a gente acabou de falar aqui, a gente tem que entender que todas essas formas de energia, elas são encontradas nas usinas, nas indústrias geradoras de energia, que faz com que a gente possa ter essa invenção magnífica de energia elétrica em casa. Ou seja, essa energia chega a gente, mas passa por essa situação. Vamos olhar direitinho aqui. A gente tem alguns exemplos aqui, como é o caso, por exemplo, da energia que vem das hidrelétricas. Ah, mas Rafael, o que a hidrelétrica faz demais e o que ela tem a ver com aquilo ali? Muito simples, olha para cá. Eu tenho aqui um reservatório de água, certo? Lembrando que as usinas hidrelétricas, elas só são instaladas em rios que possuem potencial energético, ou seja, um rio que ele é muito plano, ele não vai conseguir uma vertical de água suficiente para poder a água passar com força nas turbinas e gerar energia. Nesse caso, os rios mais comuns, mais utilizados para a para instalação de usinas hidrelétricas são os rios de planalto, que possuem variação de relevo, facilita também para represar a água, correto? Então, a usina hidrelétrica, ela vai utilizar o quê? Ela vai utilizar um reservatório com muita água, e a gente fica imaginando muitas vezes, quando tem aquela imagem da usina hidrelétrica liberando um monte de água, tá produzindo muita energia, não tá produzindo nada. Na energia, aquela água lá, quando tá sendo liberada, é porque o reservatório está extremamente cheio. E aí, a água que a gente utiliza para gerar energia passa por baixo, né? Passa na parte de baixo, né, das barragens, que passa nas turbinas, que ativa o gerador, que ativa o transformador, que joga na rede para poder, né, trazer essa energia até a gente. A termoelétrica, ela faz a mesma ideia, o processo é muito semelhante. Qual é a diferença? A fonte. A fonte, nesse caso aqui, né, que vai ser alguma queima, normalmente um combustível, e aí é uma deixa interessante, uma coisa importante da gente falar, que é o quê? Fonte de energia não é necessariamente um combustível. Combustível é toda aquela matéria que a partir da queima gera energia. O processo de combustão que a galera trabalha tanto na química, né? Beleza. Água não é um combustível, ela é uma fonte de energia, mas não é um combustível. No caso aqui da termoelétrica, eu uso ou carvão, ou gás, ou petróleo, né? E aí eu posso falar, não, aqui sim eu uso um combustível, porque é a partir da queima eu gero energia térmica, ok? Essa energia térmica, a água vai entrar, vai evaporar, vai entrar em forma de vapor, vai ser conduzida, vai mover as turbinas, vai para o gerador, que vai para o transformador, que volta para a rede. A mesma coisa acontece na eólica, ok? A eólica é a mesma ideia, só que tem uma diferença bem legal aqui. Tudo isso que a gente viu aqui em grandes usinas e tal, está concentrado só aqui, certo? Os grandes moinhos ou as fazendas eólicas que a gente encontra aqui, né, possuem um dispositivo todo aqui dentro.
Então daqui eu já estou gerando a própria energia elétrica, que é conduzida normalmente para áreas de armazenamento de energia. Aqui você tem todo o sistema também, de gerador, de turbina, tudo Sim, acoplado. Exato. E não pensa que isso aqui é pequenininho. Normalmente essas pás eólicas que nós temos aqui, elas não são bem pequenininhas assim. Elas chegam a ter em torno aí de 25, 30 metros, variando aí mais ou menos o tamanho. Os parques eólicos hoje estão usando torres a 100 metros de altura, Exato. 80 metros de altura. E aí o diâmetro, né, que atinge o giro da hélice é gigante, tá ok? Lembrando que é interessante falar que a energia eólica ela não se encontra em qualquer lugar também. Eu preciso de um lugar que apresente ventos constantes e com uma intensidade mais ou menos a mesma o tempo todo. Tudo bem? Beleza. Então, mas espera aí, o que isso tudo aqui tem a ver, Rafael? Bem, tudo isso aqui tem uma semelhança, não tem, Guto? Tem. Se você reparar, na sua explicação você já deu todo o contexto físico. Tá? Praticamente. Praticamente todo o contexto físico. Como eu falei com vocês, energia cinética, energia de movimento, provém da energia potencial, que é a energia proveniente, a força, né? O trabalho de uma força. Então preste atenção, Rafa. O que você falou em comum em todos esses exemplos de usina? Alguém vai passar numa turbina, essa turbina vai gerar, produzindo energia elétrica. Aqui está a grande sacada. Tem turbina aqui e tem a hélice aqui. Certo? Que está girando. E se a gente falar da maré motriz, se a gente falar da energia ondomotriz, eu nem sabia disso não, eu chamava de energia da onda. Geotérmica. Tá, energia geotérmica. Tudo isso você vai estar falando, todas essas formas, você vai estar falando do mesmo processo. Sim, mesmo. Alguém movimentando uma turbina. E é assim que você tem, gente, a mudança de um processo de obtenção de energia para outro. Uma usina vai diferir da outra justamente pela forma com que você está obtendo o movimento de suas turbinas. O que faz com que uma turbina esteja presente em todas as usinas, Rafa? Ah, beleza. O que faz com que elas sejam todas semelhantes? Semelhantes nesse processo, certo? A gente vai pegar aí descobertas do século XIX, Baker, Ørsted, certo? Hertz, que é um cara muito importante na física que a molecada estuda. Faraday. Certo? Faraday, Ampère, tudo bem? Toda essa galera, desde Baker até Ørsted, na descoberta simplesmente, e essa galera toda veio explicando o processo depois, eles descobriram o seguinte: aonde que o eletromagnetismo aparece, ou seja, onde que eletricidade e magnetismo entram no mesmo contexto. Existe um efeito chamado indução, galera, indução magnética ou indução a partir do eletromagnetismo, que vai aparecer em todas essas turbinas. O que acontece? O que os caras descobriram? Quando eu tenho um material condutor numa região de campo magnético, ou seja, numa região de perturbação magnética, seja por um ímã natural proveniente da magnetita, seja um ímã artificial como um eletroímã, certo? O que acontece? Um material condutor na presença de um campo magnético, ele nada sofre, tá? Então eu sou aqui essa espira retangular, claro que eu não sou muito retangular, mas vou tentar entrar no contexto. E aqui nós temos uma região que está perturbada magneticamente, como acontece com a Terra. Um polo norte e um polo sul. Perfeito. Então aqui eu tenho uma perturbação magnética, aqui de polo norte, aqui de polo sul. Show. Essa perturbação ela forma linhas de campo aqui. Show. Tudo bem? E aí eu estou aqui, ó, voltado com a parte frontal para o polo norte. Tudo bem? Uhum. Se eu começo a girar, você concorda comigo que a perturbação de polo norte nessa região frontal aqui do meu peito começa a diminuir? Sim. E se eu estou virando para lá, qual é a perturbação que começa a aumentar aqui? A de lá. Que é o polo sul. Tudo bem? Concorda comigo que o contrário acontece nas minhas costas? Mesma coisa acontece. Diminui a perturbação sul, vai aumentando o norte. Isso provoca uma variação na perturbação que eu estou sentindo. Uhum. É essa parada que gera o quê? Variação do fluxo magnético, tá? Que vai produzir corrente elétrica. Essa é que é a sacada. Eu preciso fazer com que um material condutor sofra uma variação da perturbação. Posso fazer algo similar aqui, Rafa, tranquilo contigo. Ó, eu tô aqui muito perfumado, certo? Se você ficar parado no mesmo lugar, a mesma distância que nós estamos aqui, você vai sentir uma perturbação no odor por causa do meu perfume. Perfeito. Só que se você fica parado aí, eu fico parado aqui, essa perturbação tende a aumentar ou diminuir? Não. Não. Agora, se você se afasta, ela diminui. Se você se aproxima, aumenta. Ela aumenta. Mal aumenta é de mal aumentando, certo?
Mal, delicioso. Então o que acontece é o seguinte, essa variação, esse aumento de uma perturbação, redução da outra, faz com que haja o que a gente chama de variação de fluxo magnético. Esse fluxo magnético, para a gente não entrar muito no detalhe, a gente pode fazer uma aula falando sobre magnetismo terrestre, falando sobre o que é o efeito magnético e tudo mais, mas o fluxo a gente associa o seguinte, todo mundo já teve um momento Nárnia, professor de geografia, está viajando no carro e botar a mão para fora. E a mãozinha fica assim... Por que tem que ser geografia? Tudo bem. Nárnia, viajando. Tá bom, isso já é subentendido. Então o que acontece é o seguinte, pensa na perturbação, você tem uma área de confronto. Sim. E você tem o vento escoando em relação a você. Certo? No teu referencial é o ar que está passando. E aí quando você está com a mãozona aqui, você não sente perturbações diferentes? Sim. Porque o fluxo na área da sua mão é diferente. Certamente. Saca? A perturbação é maior quando eu estou com a mão para cima, porque a área de contato com o vento é frontal, a perturbação é perpendicular, tudo bem? Quando você está aqui é paralela. Sim. Quando você promove essa variação, se a tua mão fosse um condutor e o vento fosse o campo magnético, a variação de hora perturbar mais e hora menos é que gera corrente elétrica. Certo. Você vai passar pelo sistema de transformação para obter a tensão que você precisa, tá? DDP, que a gente chama, para obter o tipo de corrente diferente alternada, ou como acontece aqui, transformar ela em corrente contínua. E aí o transformador vai fazer esse processo mais físico, tá? Mas o importante é como eu obtenho energia elétrica, através da corrente elétrica promovida pela variação do fluxo magnético. Como é que eu faço essa variação? O campo magnético permanece o mesmo, mas esse condutor é posto a girar. Quando ele é posto a girar, eu gero corrente elétrica. E a única variação é o que vai girar. Tá vendo como é que é interessante? Fazer girar, né? Você pensar a física do negócio? Eu preciso fazer com que esse cara adquira energia cinética devido à sua rotação. Essa energia cinética provém de uma energia potencial. E é aí que no contexto, como você explicou, que energia potencial que eu estou falando aqui, Rafa? Para que a energia cinética possa ser transmitida, né, da água para a turbina, eu antes preciso de uma energia potencial. Exato. Potencial gravitacional. Ele me chutou isso aqui antes, tá, gente? Eu não sabia disso. Claro não. que sabia. Humilde. Energia potencial gravitacional que é transformada em energia cinética a partir do movimento. Show? Que vai gerar energia com o giro da turbina. É esse movimento da turbina vai fazer com que os condutores aqui sintam a variação da perturbação magnética que gera corrente elétrica. Corrente elétrica. No caso da termoelétrica. Termoelétrica, como o Rafa falou, combustível, vaporiza a água, fornece calor, potencial térmica, né? Gera o movimento, energia cinética, movimento a turbina, vai para o gerador, transformador, e aí vai corrente embora. elétrica, Energia assim vai elétrica embora. Legal aqui no contexto, né? A gente falou da termoelétrica, a termonuclear é uma termoelétrica. É a mesma ideia. Só que o teu combustível... Exato. E quem aquece, no caso, é por fissão nuclear. Show de bola. Esse sistema, Rafa, ele também eu vou comentar, apesar da gente não ter desenhado aqui, o seguinte, a gente comentou agora há pouco da energia das ondas, não foi uma onda motriz que você mencionou? Ondomotriz, galera, anota aí, ondomotriz, anota, vai, eu vou esperar, anota, vai. Olha só, o que acontece na ondomotriz? Você tem um braço mecânico, certo, com uma boia. Não tem aquelas boias que ficam na Baía de Guanabara, que a galera bota nos grandes lagos e tal para navegação, entrada de baía e tudo mais? Você tem uma boia daquela, só que ela está presa num braço mecânico, certo? E aí a onda vem passando e esse cara vai. Nessa brincadeira, esse braço mecânico está pressurizando uma porção de água. Você não tem caldeira, você não tem aquecimento. Você tem um reservatório de água, onde um braço mecânico, assim como uma bomba de encher bola, encher pneu de bicicleta, você vai jogando ar lá dentro e esse cara está comprimindo a água lá. Num determinado momento, que você atingir um valor razoável de pressão, Rafa, você abre a válvula do sistema. O que acontece quando uma bola está muito cheia? Show? Indo da região de maior pressão para menor pressão. Isso vai ser importante pra gente na frente. Sim, vamos falar disso. Respeita, mané. Tirando onda. Então, olha só. E aí, o que acontece? Esse cara vai pressurizando a água, abrir a válvula. Quando eu abro a válvula, esse cara vai ser conduzido por um duto. Quem está dentro desse duto?
Uma turbina. Uma turbina. Para fazer o quê? O efeito de indução magnética. Movimenta a turbina que gera a indução magnética. Mesmo esquema, certo? Agora, da onde vai vir a tua energia potencial? Do cara que foi pressurizado. Nesse caso, sim. Maior pressão, menor pressão, do lado de fora. Exato. Certo? Que é o que acontece exatamente no movimento do ar. Para falar de energia eólica, existe essa variação de pressão que faz com que ocorra deslocamento no ar. A diferença de pressão DDP. Como a DDP de pressão, tudo bem? A DDP térmica também, que a gente citou lá atrás. Beleza. Então, o vento, no caso o ar, ele vai se deslocar e vai girar. Mas como que ele se desloca? Sempre de pontos de alta pressão para pontos de baixa pressão. Tudo bem? Normalmente, o movimento das massas de ar mais próximas às superfícies ocorre desta maneira, ok? E é justamente essa diferença de pressão, Rafa, que vai condicionar energia potencial sendo transformada em energia cinética. Então a energia eólica é a energia cinética, só que de uma massa de ar. Então eu dou um novo nome. Eu uso uma nova nomenclatura para energia eólica. Fica bonito, energia eólica, tal. Mas é energia cinética da mesma forma. Tudo bem? E aí a gente pode falar da geotérmica, dos geysers, né? Nós temos várias outras fontes de energia que a gente acabou não citando aqui, mas vocês podem pesquisar aí depois. Geotérmica, maremotriz, ondomotriz. Nós temos um monte de fontes de energias diferentes e usinas distintas hoje. Principalmente algumas hoje que nós estamos estudando ainda. Tem fontes, alguns tipos de energia que ainda mal são desenvolvidas e ainda são muito caras para se instalar. Mas nós temos uma grande variação. A maioria ainda trabalha na mesma ideia, na mesma de condição. Girar corrente elétrica. Fluxo magnético induzindo corrente elétrica. Beleza. Então, agradeço muito a parceria do professor Gutão. É um tema que a gente queria trabalhar de forma interdisciplinar, não dá para trabalhar só numa matéria. Vocês têm que entender a relação que tem nessas matérias. É a exigência, né? Exatamente. Exigência e fica o convite, né? Nós vamos fazer outras aulas aí, se Deus quiser. Tamo junto, tá? Qualquer coisa, professor Gutão, procura lá nas redes sociais que ele responde tudo. Gutão Versosa lá no Instagram. Me segue também no Instagram, professor Rafael Barreto. E tamo junto, tá bom? Deixa um recadinho pro pessoal aí, Guto. Rafa, obrigado pelo convite, Mal. Tamo juntasso. Sempre que vocês quiserem, eu tô à disposição de vocês, porque Gutão, juntão, quadro livre, Rafa, Mal, nós vamos acabar com tudo. É nóis. Respeita, mané. E ó, como o Rafa falou, não deixa de seguir não. Já se inscreveu? Já se inscreveu no canal? Inscreve logo, cara. Ativou o sininho. E o like? O like. Deixa o like. Gostou da aula? Muitas outras virão por aí. Espero ter ajudado, galera. Espero que vocês tenham absorvido conteúdo pra caraca. Qualquer dúvida que tiver, Guto Versosa, Guto Vercosa, sem o cedilha, tá, Rafa? Não pode ter cedilha. No Instagram, pode colocar no YouTube, meu canal do YouTube também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos juntão. Vai ser um prazer, vai ser uma honra, porque respeita. É a Física é Linda no quadro livre. Tamo junto! Valeu, pessoal. Até a próxima.